Mateus capítulo 7, verso 13. Vamos achar o digo amém nessa noite? Amém. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, vocês podem tomar o seu assento na noite deste dia. Quero primeiramente agradecer o ministério da casa. Pastor Ricardo, acertei? Pastor Ricardo pela confiança. Pastor Daniel, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Demorou um tempinho para nós reestabelecermos contato novamente, mas Daniel é o tipo de pessoa que você retoma o contato e você não pode perder nunca mais, porque são pessoas boas, são pessoas retas. Sua companheira Renata, eu quero dizer aqui para esse ministério que é um privilégio total e tamanha satisfação, Daniel, de estar nessa casa, poder ministrar sobre a vida de vocês na noite deste dia. Irmãos, meu nome é Fábio, né, como todos já sabem, Diácono Fábio. Eu congrego na igreja da pastora Mônica, que está ali quietinha. Está todo mundo aqui, o alto escalão da minha igreja, Daniel, está todo mundo aqui. Pastora Mônica, pastora Jaqueline, pastor Gerson, Levita Débora, obreiro Bruno, obreiro João Pedro, Thaísa, Maxwell, todo mundo lá da igreja, mas em especial, querido, está comigo a minha companheira de todos os dias. Se eu sou o homem, segundo o homem mais bonito da igreja, a minha mulher é a mais bonita, com certeza, da casa. Levanta sua mãe, meu amor. Diaconisa Milene, minha fiel escudeira, minha adjuntora. Se não fosse Jesus, irmãos, e se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui hoje. E é importante nós salientarmos quem realmente faz toda a diferença na nossa vida. Queridos, o Daniel, quando foi lá na igreja, ele falou que lá não tem relógio não, procurei aqui, realmente não achei. Vou esconder o meu aqui também. Estou brincando. Irmão, eu vou ser bastante direto, bastante objetivo na minha dissertação de hoje. E por sorte, irmãos, vocês vão ver o melhor pregador de todos que vocês conhecem. Só que o nome dele não é Fábio, o nome dele não é Daniel. O melhor pregador de todos é Jesus Cristo de Nazaré. E uma das suas mensagens mais conhecidas, irmãos, é uma mensagem chamada Sermão da Montanha, a qual ele vai, depois de convocar os seus primeiros discípulos, ele vai começar a palestrar. Se tivesse um podcast na época, ser o melhor entrevistado era Jesus, Daniel. Porque todo mundo estava aqui, até fariseu. Vai chegar um momento, eu quero saber mais qual é o tipo de dissertação que esse camarada... Porque o que ele faz é diferente. Eu já vi muitos se levantarem e falarem que é o Messias, mas esse aí é diferenciado. Aí no capítulo 5 de Lucas, irmãos, ele começa o Sermão da Montanha. Nós lemos o capítulo 7 a partir do verso 13. Porque, irmão, Jesus ele explica. E sempre tem um cristão que dá uma de João sem braço. Quer enganar Deus, quer enganar Jesus, dizendo que não entendeu. Aí Jesus explica, mas explica explicitamente. Ah, é? Então eu vou explicar para vocês que querem tomar a sua cruz e me seguir. Os dois caminhos, irmãos.
Entrai pela porta estreita. Jesus está falando assim, eu quero que vocês entrem pelo caminho mais difícil. Eu quero que vocês façam as coisas mais difíceis. Porque gente, para fazer coisa fácil tem um monte. O camarada falou aqui que chegou cansado. Irmão, eu posso dizer, meia dúzia de pessoas aqui, que só estão aqui pela graça. Mas Jesus, ele não chamou qualquer um. Ele te chamou para fazer coisas difíceis. Ele te chamou para vir para a igreja cansado. Mas ele também te chamou porque para fazer coisa fácil tem um montão. Aí ele compara, irmãos, os dois caminhos. O estreito, o apertado e o caminho mais tranquilo de passar. O caminho mais tranquilo de andar, a porta mais larguinha. Ah, meu Deus do céu. Se você acha, meu irmão, eu vou pregar, tá me gravando aqui, mas não tem problema. Eu vou pregar a verdade, porque o Senhor, ele tem um compromisso comigo, mas acima de tudo, eu tenho um compromisso com ele, porque Deus é Deus sem mim, mas eu sem Deus eu não sou nada. Então eu preciso falar isso para você, meu irmão. O caminho, ele continua sendo estreito. A porta, ela continua sendo apertada, mas ela ainda continua aberta. Tá difícil cultuar. Tá difícil fazer a vontade do meu Deus. Tá difícil permanecer fiel. Meu Deus do céu. Mas o diabo, ele tenta colocar dificuldade na tua vida. O diabo, ele tenta colocar adversidade. Mas quem, meu Deus, é o diabo para falar alguma coisa para você? Se foi Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. O diabo fala que é fácil, mas quem morreu não foi o diabo. Quem morreu foi Jesus. Aí ele continua comparando, olha só, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque até pode vir para a igreja no dia de quarta-feira, vestido como ovelha. Mas eu conheço eles. Na verdade, eles são lobos devoradores. Ele continua explicando. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está explicando, Bruno, de uma forma tão simples. Ele tá deixando bastante claro, porque tem gente, não, eu vou para a igreja, eu vou congregar lá, mas tem coisas que eu não vou fazer não. Irmãos, eu tenho um negócio para te falar. Vem, encontra uma igreja, congrega. Mas se você não quiser mudar, é melhor você ficar no mundo. É heresia? Não. Você vem do jeito que você tá, mas você vai sair diferente. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção daqueles que são e daqueles que não querem ser. Eu era pecador, eu era falho, você continua sendo, mas você decidiu não cair naquilo que você caiu lá atrás. Você decidiu acertar aonde você costumava errar. Ele continua explicando os dois alicerces. Tem um camarada aí que ele edificou uma casa, e eu vou falar que ele é prudente, porque ele edificou uma casa na rocha. Mas tem um outro que edificou a casa na areia, veio os rios, as águas dos rios, veio a chuva, e a casa dele foi embora. Por quê? Quem edifica a casa na areia não tem casa. Mas quem edifica a casa na rocha, o vento pode vir, a tempestade pode surgir, mas a casa dele continua intacta, porque a casa dele está edificada na rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça. Não é fácil ser cristão, não. Mas às vezes a dificuldade é imposta por você mesmo. Tem caminhos que você passa, que você escolhe passar. Senhor, quero um namorado, quero uma casa, quero um emprego, quero um carro. Vou orar. Se não for da tua vontade, diz não. Jesus fala não, e você vai, você quebra a cara. Fala... Ele até te deu a resposta, mas foi diferente daquilo que você estava querendo. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso. Eu não preciso de opinião de pai, eu não preciso de opinião de mãe, muito menos da opinião de Jesus. Me elogiou aqui, porque eu fui criado na igreja, mas uma pessoa que foi criada na igreja também tem os seus momentos de vacilo, tem os seus momentos de queda. E chegou um momento que eu falei, minha mãe está ali que não me deixa mentir, eu não preciso da tua opinião. Sabe o que ela falou na época? Ela ainda era missionária. Vai nessa tua força.
Precisei quebrar a cara para entender que a opinião do meu pai, a opinião da minha mãe, a opinião de Jesus continua sendo melhor que a minha. Só que eu louvo a Deus, irmãos, porque na Bíblia Sagrada, nosso manual de prática e fé, eu vou botar de lado Jesus porque Jesus é o top. É o 01, Daniel. O melhor de todos. Que faz comparações e analogias para que nós venhamos aprender a aplicar os conhecimentos que ele transmite para nós. Só que tem outros homens também, irmãos, que vão comparar e vão tomar decisões. Daqui a pouco eu chego, é recarga, né? Daqui a pouco eu chego nesse mistério aqui. Só que tem homens na Bíblia que eles fazem conjecturas e comparações e tomam decisões racionais e inteligentes. Na noite deste dia, Deus quer que você, ao sair por essas portas, tome decisões racionais e inteligentes. Porque tomar decisão por tomar, irmão, daqui a pouco o teu carro vai cair. Daqui a pouco você vai quebrar a perna. Não estou falando no mundo físico, não. Daqui a pouco vai quebrar a cara. Porque você começa a tomar decisões que você acha que neste momento vai te fazer bem, mas amanhã o Deus que conhece o futuro, que é o futuro, sabe que você vai quebrar a cara. Então vigia na noite deste dia. Tome decisões racionais e inteligentes. Chegou um homem, irmãos, chamado Josué. Josué capítulo 24, a partir do verso 15, ele vai fazer um concerto, meu pastor, com o povo. E ele vai dizer assim, olha só, é com vocês. Porque eu já tomei a minha decisão racional e inteligente. Nossa carreira está acabando, pelo menos a minha está acabando. Se vocês quiserem servir o Deus de vocês, os deuses além do rio, os deuses do Egito, meu Deus do céu, os deuses dos amorreus, é com vocês, mas eu já tomei uma decisão racional e inteligente. Vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um camarada, meu irmão, que tomava decisões racionais e inteligentes. Que nessa noite você possa compreender, na metade desse texto aqui, dessa palavra, que é interessante, em todas as áreas, todas as esferas, em todos os aspectos da sua vida, tomar uma decisão racional e inteligente. Você pode entender que às vezes nós não podemos chegar e falar assim, eu sou melhor que tu. Eu toco bateria, não toco também? Bateria também não toco? Toco mais ou menos. É muito fácil chegar, eu sou melhor que tu. Muito fácil melhor, eu toco melhor que você, varão. Não, que isso? Me enganou o varão aqui. É muito fácil, irmão. Sabe o que é o difícil? Está precisando de oração em qual área da sua vida? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes os varões estão aqui tocando, rindo, mas não sabem que vocês não sabem que estão chorando por dentro. Às vezes o Daniel está bradando aqui, irmãos. Daniel com o microfone na mão. É uma maravilha. Eu estava rindo lá, Daniel, se tu falasse Salmo 91, não precisa nem me dar para pregar. Porque a tua própria dissertação já é uma mensagem. Daniel com o microfone na mão é uma bênção. Mas vocês não vê, vocês não sabem o que o camarada está passando. Às vezes o pastor está aqui, ó, eu profetizo bênção, sorte para a tua vida. E você não sabe como o ministério se encontra. Deus está tomando conta do teu coração. E aonde você caiu, Deus vai te levantar. Amém? Só que quem está falando às vezes está precisando dessa... Quantas vezes Deus te incomoda a orar por uma pessoa, sendo que é você que está precisando de uma oração? Quantas vezes Deus te incomoda para ir dar um abraço em alguém, sendo que é você que está precisando de um abraço? Deus falou na pessoa de Jesus Cristo, no mundo tereis aflições. Ele foi sincero contigo, ele foi gentil, ele não te enganou. Não é fácil, não é fácil, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele é contigo. Ele é contigo. No teu choro, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te enxerga, aonde ninguém te contempla, o Todo-Poderoso de Israel está com você em qualquer situação. Interessante que eu não posso pregar sem falar de pecado. E se você está aqui nessa igreja, ainda não foi transladado, é sinal que você é pecador.
Ué, mas você está pregando, Diácono Fábio, tu está pregando agora, você é pecador? Claro que sou. Se não fosse pecador, eu já estava na glória. Se você chegou aqui é porque você é pecador. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na noite desse dia, o diabo te acusa com as besteiras que você fez no passado, porque ele sabe que tem uma coisa no teu futuro que ele não quer que você enxergue. Lembra o que você fez no passado? Aleluia! Lembra o que você fez ano passado? Lembra o que você fez quando você tinha 15 anos? Lembra o que você fez no passado? Você vai falar assim, eu só lembro de uma coisa no passado. Foi lá no Calvário. Alguém que está... Se for para lembrar do passado, lembra de um homem que nasceu em Belém, aleluia, da Judeia, foi criado em Nazaré, na Galileia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele falou, todo poder me foi dado no céu e na terra. O homem que era perfeito e poderia julgar, falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira. Jesus, o que foi? Jesus, uma adúltera, pela lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. Jesus, ele começa a escrever na areia. Eu acho que os jovens que eu liderava, os jovens lá da minha igreja, sabe o que Jesus, uma vez eu dei um estudo sobre o que Jesus estava escrevendo na areia. Isso aqui é momento para um outro culto. Jesus não proibiu ninguém de tacar pedra. Não proibiu. Não proibiu, Daniel. Segundo a lei de Moisés, temos que apedrejar? Ok. Pega uma pedra grande lá. Acha uma pedra grande aí. Achei, Jesus. É muito grande. Se tacar, vai matar? Vai matar. Pode tacar. Aquele que não tem pecado. Mulher! Aonde estão os teus acusadores? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Mulher, aonde estão os teus... Jesus, foi todo mundo embora. Ninguém me condenou. Nem eu. Vai, não peques mais. Em cima desse contexto de pecado, existe um homem, o camarada escreveu, meu pastor, mais de 50% do Novo Testamento, chamado Paulo. Camarada chamado Paulo. Ele vai fazer uma comparação, Daniel, maravilhosa. Porque tem gente que pensa que nós não devemos comparar as pessoas. Devemos sim, mas não podemos comparar Diácono Fábio com o pastor Daniel. Não devemos comparar o obreiro João Pedro com o obreiro Bruno, não. O que o camarada inteligente vai fazer? Vai comparar Adão com quem? Jesus. Por que Paulo estava comparando Adão com Jesus? Porque toda disputa que tiver, coitado do outro oponente, se o oponente dele for Jesus. Coitado. E ele se direciona aos romanos. Meu irmão, você vai pegar isso aqui na noite deste dia. No capítulo 5, no verso 19, no verso 20, ele vai fazer uma comparação, Daniel, entre Jesus e Adão. Repita comigo, Jesus. Adão. Jesus. Adão. Meu irmão, se liga. Paulo, ele vai comparar, vai se direcionar aos romanos. Ele vai fazer uma comparação maravilhosa entre Jesus e Adão. Romanos capítulo 5, verso 19, verso 20. Por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores por causa de Adão. Porém, por causa de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado de Adão abundou, superabundou Jesus Cristo de Nazaré. Aonde o homem
te derrubou, Jesus te levanta. O que o homem danificou, Jesus conserta. Não importa o que Adão fez no jardim do Éden, porque o que Adão fez no jardim te alcançou para você ser escravo. Porém, o que Jesus fez no Calvário te atingiu para você ser livre. O que Adão fez no jardim te alcançou para você ser escravo. Porém, o que Jesus fez no Calvário te atingiu para você ser livre. Para de olhar para o teu passado. Para de olhar para o teu erro. Para de olhar para a tua queda. Olha para Jesus Cristo de Nazaré, que levanta a tua cabeça e fala: meu filho, eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. Não é pecado fazer comparações. Se você já aceitou Jesus, eu te encaro como justo. Justo. Se você não aceitou Jesus, eu te encaro como um ímpio. Não é pecado. Se tem alguém que não aceitou Jesus aqui, o pregador, deve ter alguém falando assim, ó: será que ele sabe que eu nunca aceitei Jesus e está me chamando de ímpio? Não sou eu. Não sou eu. É a palavra. Então não fica chateado comigo se tem alguém que nunca aceitou Jesus. Não fica chateado comigo, porque a palavra te chama de ímpio. Porém, quem já tem Jesus em seu coração, fielmente, veridicamente, a palavra vai te chamar de justo. É a palavra? Não é você que está querendo arrumar confusão comigo, não. É a palavra. Salmos capítulo 37, a partir do verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Quem pratica a iniquidade? O ímpio. Porque cedo serão ceifados como a árvore e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Pregador, aonde que está a comparação? Eu não entendi. Ainda no capítulo 37, aí sim é a comparação que você quer. A partir do verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aquele que for por ele amaldiçoado serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua forte mão. Olha só o que o justo fala no verso 25: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Já passou por dificuldade, pregador? Já passei por dificuldade. Já passou por adversidade? Já passei. Mas se eu me considero justo, até onde eu sei, eu me considero justo, mas eu nunca mendiguei o pão. Arroz e feijão não é mendigar o pão. Arroz e ovo não é mendigar o pão. Só feijão não é mendigar o pão. Mendigar o pão é não ter nada. Eu não tenho nada. Tem muita gente que fala: tô cansado de comer frango, cansado de comer ovo. Irmãos, dá glória por aquilo que você tem. Porque tem ímpio mendigando pão por aí. Tem ímpio mendigando pão por aí. Meu Deus do céu. Deus, Ele não te chamou para mendigar o pão. Ele te chamou para compartilhar aquilo que você tem. É meio difícil, né, irmãos? Porque às vezes a gente está passando, alguns irmãos podem estar passando, mas a palavra é isso aí. A palavra é essa daí. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Se você começar a contar a tua história para um amigo do teu lado, existe uma grande probabilidade de o problema do teu irmão ser bem mais grave que o seu. Uma vez eu cheguei, pastora Mônica, minha mãe,
Tô com umas dores na barriga, tô meio esquisito. Milene me deu remédio, tô com febre. É eu, Bruno, falando de saúde. A pastora Mônica. Tira Jesus da comparação. Esquece Jesus, que Jesus passou na cruz do Calvário e os açoites que ele levou. Se você for querer discutir saúde com a pastora Mônica, não vai ter resenha. Ô diácono, você não conhece todo mundo aqui. Se tem alguém que está na situação pior, amém. Eu não conheço todos vocês. Mas pelos que eu conheço que estão aqui, se tu for falar de saúde com a pastora Mônica, não vai ter resenha. Agora, se compara com Jesus, quando tu achar que a tua prova está muito difícil, imagina, você está na glória, com o Todo-Poderoso chamado seu Pai. Quando Adão peca no jardim, eu vejo o pai olhando para o filho. Tu vai ter que descer. Tu vai ter que descer. Pai. Heresia. No Getsemane, o filho está falando, pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Tem pregador que prega que Jesus queria ser morto. Que Jesus queria passar por tudo que passou. Se fosse isso, meu irmão, Jesus ia orar 3 vezes para ele não passar por aquilo, por quê? Mas ele disse, todavia, o espírito está pronto, mas tem um problema, a carne é fraca. Sabe por que quando você caiu e Jesus te perdoou por causa de um pecado que você cometeu através da tua carne? Jesus sabe que a carne é fraca. Ele sabe que a carne é fraca. Eu quero ver um crente que tem pelo menos 20 anos de idade que está aqui, que nunca pecou, dando ouvido à carne. Eu quero ouvir, levanta agora, eu te dou o microfone agora. Não tem. Quando você falhou, ele te levantou, porque Jesus sabe que a carne é fraca. Se ele, que estava tentando não passar por aquilo, ele que era perfeito, passou. Se a carne de Jesus era fraca, a tua, meu irmão, é fraquíssima. Se a carne de Jesus era fraca, a tua é fraquíssima. Mas ele, teoricamente, não teve escolha. Porque era a vontade do Pai. Você tem. Você tem. Você tem. O diabo te encaminha um manjar. O diabo te encaminha o prato. Você só come se você quiser. Se você pecar e você pecou, fala assim, ó, pastor Ricardo, pastor Daniel, pequei porque o diabo botou o prato na minha frente e me deu uma garfada na boca para eu comer, me forçou a pecar. Mentira dele, mentira sua. Você pecou porque você quis. Pastora, quando eu vi já tinha feito. Mentira, você pensou, você mandou mensagem, você fez um monte de coisa. Depois que você pecou, você fingiu que estava tudo fora de controle. Hoje é a noite de recarga espiritual, meu irmão. Qual é a finalidade de você ser recarregado? É para ser você ser usado novamente. Eu nunca ouvi alguém carregar o celular. Quando bateu 100%, quero te usar não, está carregado. É ao contrário, bateu 100%, está preparado para ser usado. Quer ser carregado? Jesus amado. Hoje é a quarta-feira da recarga. Ele vai te recarregar, mas é para trabalhar, é para trabalhar, é para trabalhar. Seja recarregado, porque Ele quer te usar. Seja recarregado, porque Ele conta com você. Ele vai te usar. Ele conta com você. Levanta essa tua mão, crente. Você que veio para ser recarregado. Pai, pode me recarregar, porque eu quero ser usado. Eu sei que o Senhor conta comigo. Ainda não acabou, meu irmão. O diabo fala que você vai perder, que você não vai... Ai, meu Deus do céu, eu vou falar esse negócio. O diabo fala que você não vai conquistar, porque ele sabe que Deus já falou para ele que você já conquistou. Ele te tenta tanto. Ele tenta tanto te derrubar, não é possível.
Ele deve saber de uma coisa, da sua vida. Irmãos, estou falando de Deus não. Deus já sabe, é claro que sabe. Deus sabe de tudo. Mas ele tenta te derrubar. Deve ser, meu irmão, porque ele sabe de alguma coisa que Deus vai fazer na tua vida. Lembra daquela analogia? Não me decidi se quero ser da igreja ou quero ser do mundo. Estou em cima do muro. Em cima do muro já está no colo do diabo. Essas pessoas que estão no colo de Satanás, em cima do muro, o diabo não se preocupa. Já é do meu time. Meu amigo ali da camisa do Fluminense, esse aqui é vascaíno, sou flamenguista, deve ter algum botafoguense por aí. Mas, meu irmão, esses times aí empatam, perdem. O time dele mais do que o meu. Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. Uma hora ganha, uma hora perde, uma hora empata. Mas você está no time do leão da tribo de Judá. Você não vai perder. Você não vai empatar. Por quê? O cabeça da igreja continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Jesus continua cuidando do teu casamento. Jesus continua cuidando do teu emprego. Jesus continua cuidando da sua família. E é por isso que você não vai perder. Essa comparação, irmãos, de ímpio e justo, não é uma comparação de melhor e pior, não. A palavra, ela fala que quando a pessoa é justa, ela vai ter aflições. Você vai ter aflição. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Salmos capítulo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Pregador, mas essa que eu estou passando é todas. Pregador, mas essa que eu estou passando agora, eu não estou vendo luz do fim do... Jesus, o salmista falou, e Jesus com certeza corrobora, Ele vai te livrar de toda. Mas essa está muito difícil. Ele vai te livrar de... Mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele vai te livrar de todas as aflições. O negócio vai começar a ficar estreito. Porque às vezes a gente só se compara com pessoas que estão lá fora. Eu vou falar, tá, Daniel? Mas às vezes tem justo e ímpio dentro da igreja. Jesus, ele chegou numa casa. Ele chega numa casa. E tem duas irmãs lá. E quando ele chega nessa casa, uma irmã, ela fica querendo dar lugar, uma irmã chamada Marta, a coisas que vão passar. A coisas desnecessárias. Jesus fala, Marta, Marta, você está afadigada, você está preocupada com outras coisas. Quando só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, do qual não será tirada. Deus, ele não está querendo, Jesus não quer dizer para você abrir mão das calúnias, daquilo que você passa no teu trabalho, daquilo que você passa na tua vizinhança, daquilo que você passa até mesmo na tua igreja. Deus não está falando para você abrir mão dessas coisas, não. Mas resolve depois. Resolve depois. O mestre está na casa. O mestre está na casa. O mestre está na casa. Escolhe a boa parte, porque o mestre está na casa. O mestre está na casa. E quando você adquirir aquilo que o mestre te entregar, nada e nem ninguém vai poder tirar de você aquilo que você adquiriu aos pés de Jesus. Vamos continuar as comparações, irmãos? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 25, verso 6. Aí vem o esposo. Por quê? Existe uma comparação de uma parábola, também do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, a respeito de 10 mulheres. 10 virgens, só que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Você vai pegar esse mistério aqui. Todo mundo dormiu, todas as 10. Só que no verso 6, eis uma voz. Aí veio o esposo, as 10 acordaram. Sabe qual era a diferença? 5 estavam recarregadas. 5 estavam
recarregadas. Eu vou entrar para as bodas porque a minha lamparina está acesa. Então é essa analogia que Jesus está falando. Na congregação existe ímpio, existe justo, existe prudente e existe louco. E existem pessoas que estão com a lamparina acesa e pessoas que estão com a lamparina apagada. Caminhando para o final, irmãos. Vou fadigar muitos irmãos, não. Você precisa compreender que existe uma escolha. E quando você fizer essa escolha, que a sua escolha seja racional e inteligente. Perguntei, Bruno, tem tema? Bruno, recarga. Recarga. É para ser recarregado disso aqui, ó. Eu fui para a igreja quarta-feira e estou me sentindo descarregado. Se recarregou no lugar errado. Não da igreja física, meu pastor, mas ficou pensando em muitas coisas. Deus, ele habita no meio dos louvores. Às vezes você estava precisando de uma resposta. Talvez algum... eu estou até pensando em pecar. Espírito Santo diz para mim o que fazer para não pecar. Ele já te respondeu. Se você estava querendo pecar, pede a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te dizer o que fazer. Só que às vezes é palavra. Não. É palavra. Alguém tem que rodar, colocar a mão na tua cabeça. Ah, hoje Deus falou comigo. Quer que Deus fale contigo? Pare de pecar porque ainda dá tempo de parar. A porta ainda é estreita, meu irmão. A porta ainda é estreita. Isso eu preciso falar. Isso eu aprendi com a pastora Mônica. Palavra que é palavra tem que ser direcionada para quem peca e para quem não peca. Tu é pecador ou pregador? Sou pecador. Mas quando eu peco, e eu acredito que muitas pessoas daqui também, quando pecam, pecaram tentando acertar. Porque se for para ser perfeito, pastor, não quero mais saber de ser teu membro, porque eu sou perfeito. Eu sou perfeito. E quem é perfeito não tem que ser pastoreado por ninguém. Tá repreendido, tá, pastor? Tá repreendido, não vai chegar ninguém assim não. É maravilhoso ver esse camarada falando aqui como um pastor. Sabe por quê, irmão? Eu sou prova viva que se ele se levanta para ensinar, lá em casa, numa tarde ensolarada, ele sentou para aprender. Quando vocês viram o pastor Daniel, com toda certeza, pastor Ricardo também, ensinando você, senta para aprender, porque o tempo deles de aprender já passou. Eles não tem que continuar aprendendo sim, claro, mas eles são pastores. Quando eles chegam para te passar, eu já passei por isso. Porque o camarada pode falar que é velho, não é velho nada, é novo, mas tem testemunho para contar, irmãos. Tem bagagem, tem estrutura, tem alicerce para poder falar, não vai por aí não. Por quê? Porque você é perfeito? Não, porque um dia eu fui por aí e eu quebrei minha cara. A dificuldade, meu irmão, chega para todo mundo. A dificuldade chega para todo mundo. Só que você tem que escolher se você vai enfrentar a dificuldade como alguém que está com a lamparina acesa ou alguém que está com a lamparina apagada. Ou alguém que se comporta como justo ou alguém que se comporta como ímpio. É noite da recarga. Eu vou te ensinar através da palavra aonde que nós devemos nos carregar. Eu tenho certeza que você não vai sair por essas portas da mesma maneira que você entra. Mateus 11, capítulo 25. Mateus 11, capítulo 25, assim eu encerro a minha fala. A partir do verso 30, Jesus vai falar assim. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Porque Jesus falou, o meu jugo é suave, 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 e o meu fardo é leve. Eu não estou falando para você que ao lado de Jesus as coisas vão ficar mais fáceis. Eu não estou falando para você que ao lado de Jesus as coisas vão ficar mais fáceis, mas eu vou falar para você, eu falo para você que ao lado de Jesus as coisas vão ficar possíveis. Eu falo para você, ao lado de Jesus nem todas as coisas vão ficar fáceis, mas ao lado de Jesus todas as coisas vão ficar possíveis. Todas as coisas vão ficar possíveis. Paulo se direcionou para quem estava em Filipe e falou assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem só escuta essa parte, Daniel? Fala, que palavra maravilhosa. Posso todas as coisas. Sabe o que ele falou anteriormente? Eu aprendi a passar fome também. Diácono, mas lá no começo tu falou que um justo não mendiga o pão. Ele não está falando que ele estava mendigando pão. Ele falou que ele aprendeu a passar fome. Porque o camarada provavelmente estava com fome, mas não estava mendigando para ninguém. Mendigar é uma coisa, passar fome é outra. Eu não tenho. Me dá, isso é mendigar. Eu não tenho, mas problema é meu, porque quem me sustenta é o Todo-Poderoso de Israel. Estar ao lado de Jesus. Estar ao lado de Jesus não significa que algumas coisas serão fáceis, mas significa que todas as outras coisas serão possíveis na sua vida. Se estão aqui atrás, aqui alguém preparou louvor aí. Então se coloque de pé no seu lugar e vamos adorar o Todo-Poderoso de Israel. Som. Irmãos, elas vão louvar. E antes de agradecer minha oportunidade, quero agradecer mais uma vez ao ministério, pastor Ricardo, pastor Daniel, por essa oportunidade. E que o Senhor possa te abençoar na noite dessa quarta-feira. Irmãos, eu acho que eu não falei muito não, mas lá na minha terra eu falo bastante, tá, pastor? Mas aqui eu vou ser prudente, vou passar o microfone, que Deus possa te abençoar. E eu fecho com essa minha fala final. Ao lado de Jesus, nem todas as coisas vão ser fáceis, mas todas as coisas serão possíveis na sua vida. Irmãos, elas vão louvar, mas eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.